Estatuto dos Militares, Título 4, das disposições diversas. Capítulo 1, das situações especiais. Seção 1, da agregação. Artigo 80. A agregação é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu corpo, quadro, arma ou serviço, nela permanecendo sem número. Artigo 81. O militar será agregado e considerado para todos os efeitos legais como em serviço ativo quando: inciso 1. For nomeado para cargo militar ou considerado de natureza militar, estabelecido em lei ou decreto no país ou no estrangeiro, não previsto nos quadros de organização ou tabelas de dotação das respectivas Forças Armadas, exceção feita aos membros das comissões de estudo ou de aquisição de material, aos observadores de guerra e aos estagiários para aperfeiçoamento de conhecimentos militares em organizações militares ou industriais no estrangeiro. Inciso 2. For posto à disposição exclusiva do Ministério da Defesa ou de força armada diversa daquela que pertença para ocupar cargo militar ou considerado de natureza militar. Inciso 3. Aguardar transferência ex officio para a reserva por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivaram. Inciso 4. O órgão competente para formalizar o respectivo processo tiver conhecimento oficial do pedido de transferência do militar para a reserva e: inciso 5. Houver ultrapassado 6 meses contínuo na situação de convocado para funcionar como ministro do Supremo Tribunal Militar. Parágrafo 1º. A agregação de militar nos casos dos itens 1 e 2 é contada a partir da data da posse do novo cargo até o regresso à Força Armada a que pertence ou a transferência ex officio para a reserva. Parágrafo 2º. A agregação de militar, no caso do item 3, é contada a partir da data indicada no ato que tornar público o respectivo evento. Parágrafo 3º. A agregação de militar, no caso do item 4, é contada a partir da data indicada no ato que tornar pública a comunicação oficial até a transferência para a reserva. Parágrafo 4º. A agregação de militar, no caso do item 5, é contada a partir do primeiro dia após o respectivo prazo e enquanto durar o evento. Artigo 82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente de serviço por motivo de: inciso 1. Ter sido julgado incapaz temporariamente após 1 ano contínuo de tratamento. Inciso 2. Haver ultrapassado 1 ano contínuo em licença para tratamento de saúde próprio. Inciso 3. Haver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratar de interesse particular ou em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Inciso 4. Haver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratar de saúde de pessoa da família. Ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma. Inciso 6. Ter sido considerado oficialmente extraviado. Inciso 7. Ter se esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção, previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada. Inciso 8. Como desertor, ter se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar. Inciso 9. Se ver processar após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Comum. Inciso 10. Ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses em sentença transitada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional, se concedida esta ou até ser declarado indigno de pertencer às Forças Armadas ou com elas incompatível. Inciso 11. Ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função prevista no Código Penal Militar. Inciso 12. Ter passado à disposição do Ministério Civil, de órgão do Governo Federal, de Governo Estadual, de Território ou Distrito Federal, para exercer função de natureza civil. Inciso 13. Ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário não eletivo, inclusive na administração indireta e ter se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 5 ou mais anos de serviço. Parágrafo 1º. A agregação de militar nos casos dos itens 1, 2, 3 e 4 é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos enquanto durar o evento. Parágrafo 2º. A agregação de militar nos casos dos itens 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11
é contada a partir da data indicada no ato que tornar público o respectivo evento. Parágrafo 3º. A agregação de militar nos casos dos itens 12 e 13 é contada a partir da data da posse do novo cargo até o regresso à Força Armada a que pertence ou transferência ex officio para a reserva. Parágrafo 4º. A agregação de militar no caso do item 14 é contada a partir da data do registro como candidato até sua diplomação ou seu regresso à Força Armada a que pertence, se não houver sido eleito. Artigo 82-A. Considera-se incapaz para o serviço ativo o militar que temporária ou definitivamente se encontrar física ou mentalmente inapto para o exercício de cargos, funções e atividades militares. Artigo 83. O militar agregado fica sujeito a obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros militares e autoridades civis, salvo quando titular de cargo que lhe dê preferência funcional sobre outros militares mais graduados ou mais antigos. Artigo 84. O militar agregado ficará adido para efeitos de alterações de remuneração à organização militar a que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro sem número no lugar que até então ocupava. Artigo 85. A agregação se faz por ato do Presidente da República ou da autoridade a qual tenha sido delegada a devida competência. Seção 2. Da reversão. Artigo 86. Reversão é o ato pelo qual o militar agregado retorna ao respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, tão logo cessa o motivo que determinou sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica na primeira vaga que ocorrer, observando o disposto no parágrafo 3º do artigo 100. Parágrafo único. Em qualquer tempo poderá ser determinada a reversão do militar agregado, nos casos previstos nos itens 9, 12 e 13 do artigo 82. Artigo 87. A reversão será efetuada mediante ato do Presidente da República ou da autoridade a que tenha sido delegada a devida competência. Seção 3. Do excedente. Artigo 88. Excedente é a situação transitória a que automaticamente passa um militar que, inciso 1, tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, reverta ao respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, estando qualquer destes com seu efetivo completo. Inciso 2. Aguarda a colocação a que faz jus na escala hierárquica após haver sido transferido de corpo ou quadro, estando os mesmos com seu efetivo completo. Inciso 3. É promovido por bravura sem haver vaga. Inciso 4. É promovido indevidamente. Inciso 5. Sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapassa o efetivo do seu corpo, quadro, arma ou serviço, em virtude de promoção de outro militar em ressarcimento de preterição. E, inciso 6. Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorna ao respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, estando qualquer destes com seu efetivo completo. Parágrafo 1º. O militar cuja situação é a de excedente, salvo o indevidamente promovido, ocupa a mesma posição relativa em antiguidade que lhe cabe na escala hierárquica e receberá o número que lhe competir em consequência da primeira vaga que se verificar, observar o disposto no parágrafo 3º do artigo 100. Parágrafo 2º. O militar cuja situação é de excedente é considerado para todos os efeitos como em efetivo serviço e concorre, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição a qualquer cargo militar, bem como a promoção e a cota compulsória. Parágrafo 3º. O militar promovido por bravura, sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, observar o disposto no parágrafo 3º do artigo 100, deslocando o critério de promoção a ser seguido para a vaga seguinte. Parágrafo 4º. O militar promovido indevidamente só contará a antiguidade e receberá o número que lhe competir na escala hierárquica quando a vaga que deverá preencher corresponder ao critério pelo qual deveria ter sido promovido, desde que satisfaça os requisitos para a promoção. Seção 4. Do ausente e do desertor. Artigo 89. É considerado ausente o militar que por mais de 24 horas consecutivas, inciso 1, deixar de comparecer à sua organização militar sem comunicar qualquer motivo de impedimento. E, inciso 2, ausentar-se sem licença da organização militar onde serve ou local onde deva permanecer. Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado neste artigo, serão observadas as formalidades previstas em legislação específica. Artigo 90. O militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação militar. Seção 5. Do desaparecido e do extraviado.
Artigo 91. É considerado desaparecido o militar na ativa que no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em campanha ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Parágrafo único. A situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção. Artigo 92. O militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado extraviado. Seção 6. Do comissionado. Artigo 93. Após a declaração de estado de guerra, os militares em serviço ativo poderão ser comissionados temporariamente em postos ou graduações superiores aos que efetivamente possuírem. Parágrafo único. O comissionamento de que trata este artigo será regulado em legislação específica. Capítulo 2. Da exclusão do serviço ativo. Seção 1. Da ocorrência. Artigo 94. A exclusão do serviço ativo das Forças Armadas e o consequente desligamento da organização a que estiver vinculado o militar decorrem dos seguintes motivos. Inciso 1. Transferência para a reserva remunerada. Inciso 2. Reforma. Inciso 3. Demissão. Inciso 4. Perda de posto e patente. Inciso 5. Licenciamento. Inciso 6. Anulação de incorporação. Inciso 7. Desincorporação. Inciso 8. Abenda da disciplina. Inciso 9. Deserção. Inciso 10. Falecimento. E inciso 11. Extravio. Parágrafo 1º. O militar excluído do serviço ativo e desligado da organização a que estiver vinculado passará a integrar a reserva das Forças Armadas, exceto se incidir em qualquer dos itens 2, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 deste artigo ou for licenciado ex officio abenda da disciplina. Parágrafo 2º. Os atos referentes às situações de que trata o presente artigo são da alçada do Presidente da República ou da autoridade competente para realizá-lo por delegação. Artigo 95. O militar na ativa enquadrado em um dos itens 1, 2, 5 e 7 do artigo anterior ou demissionário a pedido continuar no exercício de suas funções até ser desligado da organização militar em que serve. Parágrafo 1º. O desligamento do militar da organização militar em que serve deverá ser feito após a publicação em diário oficial, em boletim ou em ordem de serviço de sua organização militar do ato oficial correspondente e não poderá exceder 45 dias da data da primeira publicação oficial. Parágrafo 2º. Ultrapassando o prazo a que se refere o parágrafo anterior, o militar será considerado desligado da organização a que estiver vinculado, deixando de contar tempo de efetivo serviço para fins de transferência para inatividade. Seção 2. Da transferência para a reserva remunerada. Artigo 96. A passagem do militar à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada se efetua. Inciso 1. A pedido. E inciso 2. Ex officio. Parágrafo único. A transferência do militar para a reserva remunerada pode ser suspensa na vigência do estado de guerra, estado de sítio, estado de emergência ou em caso de mobilização. Artigo 97. A transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida por meio de requerimento ao militar de carreira que contar no mínimo 35 anos de serviço, dos quais, inciso 1, no mínimo 30 anos de exercício de atividades de natureza militar nas Forças Armadas, para os oficiais formados na Escola Naval, na Academia Militar das Agulhas Negras, na Academia da Força Aérea, no Instituto Militar de Engenharia, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica e em escola ou centro de formação de oficiais oriundos de carreira de praça e para as praças, ou, inciso 2, no mínimo 25 anos de exercício de atividade de natureza militar nas Forças Armadas, para os oficiais não enquadrados nas hipóteses previstas no inciso 1 do caput desse artigo. Parágrafo 1º. O oficial de carreira da ativa pode pleitear transferência para a reserva remunerada por meio da inclusão voluntária na cota compulsória, nos seguintes termos do artigo 101 dessa lei. Parágrafo 2º. Na hipótese de um militar haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses custeado pela União no exterior ou no país fora das instituições militares, sem que tenham decorrido 3 anos de seu término, a transferência para a reserva será concedida após a indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive a diferença de vencimentos, no caso de curso no exterior, e o cálculo da indenização será efetuado pela respectiva Força Armada, conforme estabelecido em regulamento pelo Ministério da Defesa. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos oficiais que deixem de ser incluídos em lista de escolha, quando nela tenha entrado o oficial mais moderno do seu respectivo corpo, quadro, arma ou serviço. Parágrafo 5º. O valor correspondente à indenização referido no parágrafo 2º deste artigo
poderá ser descontado diretamente da remuneração do militar. Artigo 98. A transferência de ofício para a reserva remunerada ocorrerá sempre que o militar se enquadrar em uma das seguintes hipóteses. Inciso 1. Atingir as seguintes idades limite. Letra A. Na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para todos os oficiais generais e para os oficiais dos corpos, quadros, armas e serviços, não incluídos na linha B desse inciso. Número 1. 70 anos nos postos de almirante de esquadra, general de exército, tenente brigadeiro. Número 2. 69 anos nos postos de vice-almirante, general de divisão e major brigadeiro. Número 3. 68 anos nos postos de contra-almirante, general de brigada e brigadeiro. Número 4. 67 anos nos postos de capitão de mar e guerra e coronel. Número 5. 64 anos nos postos de capitão de fragata e tenente-coronel. Número 6. 61 anos nos postos de capitão de corveta e major. Número 7. 55 anos nos postos de capitão-tenente, capitão e oficiais subalternos. Letra B. Na Marinha, para os oficiais do quadro de cirurgiões dentistas e do quadro de apoio à saúde, integrantes do Corpo de Saúde da Marinha e do quadro técnico, do quadro auxiliar da Armada e do quadro auxiliar de fuzileiros navais, integrantes do Corpo Auxiliar da Marinha, no Exército, para os oficiais do quadro complementar de oficiais, do quadro auxiliar de oficiais, do quadro de oficiais médicos, do quadro de oficiais farmacêuticos e do quadro de oficiais dentistas. Na Aeronáutica, para os oficiais do quadro de oficiais médicos, do quadro de oficiais farmacêuticos, do quadro de oficiais dentistas e dos quadros de oficiais especialistas de aviões, em comunicações, em armamento, em fotografia, em meteorologia, em controle de tráfego aéreo e em suprimento técnico, do quadro de oficiais especialistas de aeronáutica e do quadro de oficiais de apoio. Número 1. 67 anos nos postos de capitão de mar e guerra e coronel, 65 anos nos postos de capitão de fragata e tenente-coronel, 64 anos nos postos de capitão de corveta e major, e 63 anos nos postos de capitão-tenente, capitão e oficiais subalternos. Na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para praças, 63 anos nas de graduação de suboficial e subtenente, 57 anos nas de graduação de primeiro sargento e taifeiro-mor, 56 anos nas de graduação de segundo sargento e taifeiro de primeira classe. Número 4, 55 anos na graduação de terceiro sargento. Número 5, 54 anos nas graduações de cabo e taifeiro de segunda classe. Letra C, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para praças. Graduação: suboficial e subtenente. Idade: 54 anos. Primeiro sargento e taifeiro-mor, 52 anos. Segundo sargento e taifeiro de primeira classe, 50 anos. Terceiro sargento, 49 anos. Cabo e taifeiro de segunda classe, 48. Marinheiro, soldado de primeira classe, 44 anos. 2. Completar o oficial general 4 anos no último posto da hierarquia em tempo de paz, prevista para cada corpo ou quadro da respectiva força. Inciso 3. Completar os seguintes tempos de serviço como oficial general. Letra A. Nos corpos ou quadros que possuírem até o posto de almirante de esquadra, general de exército e tenente brigadeiro, 12 anos. Letra B. Nos corpos ou quadros que possuírem até o posto de vice-almirante, general de divisão e major brigadeiro, 8 anos. E letra C. Nos corpos ou quadros que possuírem apenas o posto de contra-almirante, general de brigada e brigadeiro, 4 anos. Inciso 4. Ultrapassar o oficial 6 anos de permanência no último posto da hierarquia de paz de seu corpo, quadro, arma ou serviço. E para o capitão de mar e guerra ou coronel, esse prazo será acrescido de 4 anos se, ao completar os primeiros 6 anos no posto, já possuir os requisitos para a promoção ao primeiro posto de oficial general. Inciso 5. For oficial abrangido pela cota compulsória. Inciso 6. For a praça abrangida pela cota compulsória na forma regulada em decretos de cada força singular, para cada força singular. Inciso 7. For o militar considerado não habilitado para acesso em caráter definitivo no momento em que vier a ser excluído de apreciação para ingresso em quadro de acesso ou lista de escolha. Inciso 8. Deixar o oficial general ou capitão de mar e guerra ou o coronel de integrar a lista de escolha a ser apresentada ao presidente da República pelo número de vezes fixado pela Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas, quando na referida lista de escolha tenha entrado oficial mais moderno do seu respectivo corpo, quadro, arma ou serviço. Inciso 9. For o capitão de mar e guerra ou o coronel inabilitado para o acesso por não possuir os requisitos para a promoção ao primeiro posto de oficial general.
ultrapassado 2 vezes consecutivas ou não por oficial mais moderno do respectivo corpo, quadro, arma ou serviço que não tenha sido incluído em lista de escolha. Inciso 10. Deixar o oficial no penúltimo posto de quadro, arma ou serviço cujo último posto de oficial superior de ingressar em quadro de acesso por merecimento pelo número de vezes estabelecido pela Lei 5.821, de 10 de novembro de 72, quando nele tenha entrado o oficial mais moderno do respectivo quadro, arma ou serviço. Inciso 12. Ultrapassar 2 anos contínuos ou não em licença para tratar de interesse particular. Inciso 13. Ultrapassar 2 anos contínuos em licença para tratar de saúde de pessoa de sua família. Inciso 15. Ultrapassar 2 anos de afastamento contínuos ou não agregado em virtude de ter passado a exercer cargo ou emprego público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta. E inciso 16. Ser diplomado em cargo eletivo na forma da letra B do parágrafo único do artigo 52. Parágrafo 1º. A transferência para a reserva será processada quando o militar for enquadrado em uma das hipóteses previstas neste artigo, exceto quanto ao disposto no inciso 5 do caput deste artigo, situação em que será processado na primeira quinzena de março, e quanto ao disposto no inciso 8 do caput deste artigo, situação em que será processada na data prevista para aquela promoção. Parágrafo 3º. A nomeação ou admissão do militar para os cargos ou empregos públicos de que trata o inciso 15 deste artigo poderá ser feita se: letra A. Oficial pelo Presidente da República ou mediante sua autorização, quando a nomeação ou admissão for da alçada de qualquer outra autoridade federal, estadual municipal e praça, mediante autorização do respectivo ministro. Parágrafo 4º. Enquanto o militar permanecer no cargo ou emprego de que trata o item 15. Letra A. É-lhe assegurada a opção entre a remuneração do cargo ou emprego, a do posto ou da graduação. Letra B. Somente poderá ser promovido por antiguidade e, letra C. O tempo de serviço é contado apenas para aquela promoção e para a transferência para inatividade. Parágrafo 5º. Entende-se como lista de escolha aquela que, como tal, for definida na lei que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas. Artigo 99. A cota compulsória a que se refere o item 5 do artigo anterior é destinada a assegurar a renovação, o equilíbrio, a regularidade de acesso e a adequação dos efetivos de cada força singular. Artigo 100. Para assegurar o número fixado de vagas da promoção na forma estabelecida no artigo 61, quando este número não tenha sido alcançado com as vagas ocorridas durante o ano considerado, ano base, aplicar-se-á a cota compulsória a que se refere o artigo anterior. Parágrafo 1º. A cota compulsória é calculada deduzindo-se das vagas fixadas para o ano base para um determinado posto. Letra A. As vagas fixadas para o posto imediatamente superior no referido ano base e, letra B. As vagas havidas durante o ano base e abertas a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro, inclusive. Parágrafo 2º. Não estarão enquadradas na letra B do parágrafo anterior as vagas que, letra A. resultarem da fixação de cota compulsória para o ano anterior ao base e, letra B, abertas durante o ano base tiveram sido preenchidas por oficiais excedentes dos corpos, quadro, armas e serviços ou que a eles houverem revertido em virtude de terem cessado as causas que deram motivo à agregação, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º. As vagas decorrentes da aplicação direta da cota compulsória e as resultantes das promoções efetivadas nos diversos postos em face daquela aplicação inicial não serão preenchidas por oficiais excedentes ou agregados, que reverterem em virtude de haverem cessado as causas da agregação. Parágrafo 4º. As cotas compulsórias só serão aplicadas quando houver no posto imediatamente abaixo oficiais que satisfaçam as condições de acesso. Artigo 101. Para a indicação dos oficiais que integrarão a cota compulsória, será observada sempre respeitada a conveniência da administração militar o seguinte. Inciso 2. Em cada posto, a referida cota será composta pelos oficiais que, letra A, contarem no mínimo o seguinte tempo de efetivo serviço. Número 1. 30 anos se oficial general. Número 2. 28 anos se capitão de mar e guerra ou coronel. Número 3. 25 anos se capitão de fragata ou tenente-coronel. Número 4. 20 anos se capitão de corveta ou major. Letra B. Possuir interstício para a promoção quando for o caso. Letra C. Estiverem compreendidos nos limites quantitativos da antiguidade que definem a faixa daqueles que concorrem à composição dos quadros de acesso por antiguidade, merecimento ou escolha. Letra D.
estiverem compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade estabelecidos para a organização dos referidos quadros, ainda que não estejam concorrendo à composição dos quadros de acesso por escolha. Inciso 3. A seguinte ordem entre os oficiais que satisfazem as condições previstas no inciso 2 do caput desse artigo. Letra A. Os de menor merecimento ou desempenho, dentre aqueles que não revelaram suficiente proficiência no exercício dos cargos que lhe forem cometidos, conceito profissional ou conceito moral conforme a avaliação feita pelo órgão competente de cada Força Armada, hipótese em que os indicados serão submetidos a processo administrativo que lhes garanta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Letra B. Os requerentes que de inclusão voluntária na cota compulsória, desde que contem mais de 25 anos de efetivo serviço, observar em todos os casos a conveniência da administração militar. Letra C. Os de mais idade e, no caso de mesma idade, os mais modernos. Parágrafo 1º. Aos oficiais excedentes, aos agregados e aos não numerados em decorrência de lei especial, aplicam-se a disposição neste artigo, e os que forem relacionados para a cota compulsória serão transferidos para a reserva juntamente com os demais componentes da cota, não sendo computados, entretanto, no total das vagas fixadas. Artigo 102. O órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica organizará até o dia 31 de janeiro de cada ano a lista dos oficiais destinados a integrar a cota compulsória na forma do artigo anterior. Parágrafo 1º. Os oficiais indicados para integrar a cota compulsória anual serão notificados imediatamente e terão para apresentar recursos contra essa medida o prazo previsto na letra A do parágrafo 1º do artigo 51. Parágrafo 2º. Não serão relacionados para integrar a cota compulsória os oficiais que estiverem agregados por terem sido declarados extraviados ou desertores. Artigo 103. Para assegurar a adequação dos efetivos à necessidade de cada corpo, quadro, arma ou serviço, o Poder Executivo poderá aplicar também a cota compulsória aos capitães de mar e guerra e coronéis não numerados por não possuir o curso exigido para ascender ao primeiro posto de oficial general. Parágrafo 1º. Para a aplicação da cota compulsória na forma deste artigo, o Poder Executivo fixará percentual calculado sobre o efetivo de oficiais não remunerados ainda existentes em cada corpo, quadro, arma ou serviço entre 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo 2º. A indicação de oficiais não numerados para integrar a cota compulsória, os quais deverão ter no mínimo 28 anos de efetivo serviço, obedecerá às seguintes prioridades. Primeira, os que requererem sua inclusão na cota compulsória. Segunda, os de menor merecimento a ser apreciado pelo órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em igualdade de merecimento, os de mais idade e, em caso de mesma idade, os mais modernos. E, terceiro, forem os de mais idade e, no caso de mesma idade, os mais modernos. Parágrafo 3º. Observar-se-ão, na aplicação da cota compulsória referida no parágrafo anterior, as disposições estabelecidas no artigo 102. Seção 3. Da reforma. Artigo 104. A passagem do militar à situação de inatividade por reforma será efetuada de ofício. Artigo 106. A reforma será aplicada ao militar que: inciso 1. Atingir as seguintes idades de limite de permanência na reserva: para oficial general, 75 anos; para oficial superior, 72 anos; para capitão, tenente, capitão e oficial subalterno, 68 anos; para a praça, 68 anos. Se de carreira for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas. Se temporário for julgado inválido. Letra B. For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas, quando enquadrado no disposto do inciso 1 e 2 do caput do artigo 108 dessa lei. Inciso 3. Estiver agregado por mais de 2 anos por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável. Inciso 4. For condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar por sentença transitada em julgado. Inciso 5. Sendo oficial, ativer determinada em julgado do Superior Tribunal Militar, efetuado em consequência do concílio de justificação a que foi submetido. Se guarda-marinha, aspirante oficial ou praça com estabilidade assegurada, for a ele indicado o comandante de força singular respectiva em julgamento de conselho de disciplina.
Parágrafo 1º. O militar reformado na forma prevista nos incisos 5 e 6 do caput deste artigo só poderá readquirir a situação militar anterior, número 1, na hipótese prevista no inciso 5 do caput desse artigo, por outra sentença do Superior Tribunal Militar nas condições dela estabelecidas. Inciso 2, na hipótese prevista no inciso 6 do caput desse artigo, por decisão do comandante de força singular respectivo. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 3 e 4 do caput deste artigo não se aplica ao militar temporário. Artigo 107. Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica organizará a relação dos militares, inclusive membro do magistério militar, que houver atingido a idade limite de permanência da reserva, a fim de serem reformados. Parágrafo único. A situação de inatividade do militar da reserva remunerada, quando reformado por idade limite, não sofre solução de continuidade, exceto quanto às condições de mobilização. Artigo 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: inciso 1, ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública. Inciso 2, enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma das seguintes situações. Inciso 3, acidente em serviço. Inciso 4, doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço. Inciso 5, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada. E, inciso 6, acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço. Parágrafo 1º. Os casos de que trata os incisos 1, 2, 3 e 4 serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meio subsidiário para esclarecer a situação. Parágrafo 2º. Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item 5 deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação por Junta Superior de Saúde de Inspeção de Saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada força singular. Artigo 109. O militar de carreira julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por uma das hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 108 desta lei, será reformado com qualquer tempo de serviço. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 108 desta lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos 3, 4 e 5 do caput do artigo 108 dessa lei, se concomitantemente for considerado inválido por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada. Parágrafo 3º. O militar temporário que estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos 3, 4 e 5 do caput do artigo 108 dessa lei, mas não for considerado inválido por não estar impossibilitado total e permanente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação do serviço militar. Artigo 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos 1 e 2 do artigo 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuir na ativa, respectivamente. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens 3, 4 e 5 do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho. Parágrafo 2º. Considera-se para efeito deste artigo grau hierárquico imediato o de primeiro-tenente para a guarda-marinha, aspirante oficial e suboficial ou subtenente. O de segundo-tenente para primeiro-sargento, segundo-sargento e terceiro-sargento. Letra C.
ou de terceiro sargento para cabo e demais praças constantes do quadro a que se refere o artigo 16. Parágrafo 3º. Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em leis especiais, desde que o militar a ser reformado já satisfaça as condições por ela exigidas. Artigo 111. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso 6, do item 6 do artigo 108, será reformado. Inciso 1. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça, com estabilidade assegurada. E, inciso 2. Com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que com qualquer tempo de serviço seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho. Parágrafo 1º. O militar temporário, na hipótese prevista neste artigo, só fará jus à reforma se for considerado inválido, por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral pública ou privada. Parágrafo 2º. Será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação pertinente o militar temporário que não for considerado inválido. Artigo 112. O militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta de superior em grau de recurso ou revisão poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada, conforme dispuser a regulamentação específica. Parágrafo 1º. O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 anos e na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 88. Parágrafo 2º. A transferência para a reserva remunerada, observado o limite da idade para a permanência nessa reserva, ocorrerá se o tempo transcorrido na situação de reformado ultrapassar 2 anos. Artigo 112-A. O militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas ou reformado por invalidez poderá ser convocado por iniciativa da administração militar a qualquer momento para a revisão das condições que ensejaram a reforma. Parágrafo 1º. O militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas ou reformado por invalidez é obrigado, sob pena de suspensão da remuneração, a submeter-se à inspeção de saúde a cargo da administração militar. Parágrafo 2º. Na hipótese da convocação referida no caput deste artigo, os prazos previstos no artigo 112 desta lei serão interrompidos. Artigo 113. A interdição judicial do militar reformado por alienação mental deverá ser providenciada junto ao Ministério Público por iniciativa de beneficiários, parentes ou responsáveis até 60 dias a contar da data do ato da reforma. Parágrafo 1º. A interdição judicial do militar e seu internamento em instituição apropriada, militar ou não, deverão ser providenciados pelo Ministério Militar, sob cuja responsabilidade houver sido preparado o processo de reforma, quando: letra A. Não existirem beneficiários, parentes ou responsáveis, ou este não promover a interdição, conforme previsto no parágrafo anterior, ou, letra B. Não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas nesse artigo. Parágrafo 2º. Os processos e os atos de registro de interdição do militar terão mandamento sumário, serão instruídos com um laudo proferido por junta militar de saúde e isento de custas. Parágrafo 3º. O militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que isso o tenha sob sua guarda e responsabilidade, e que lhe dispense em tratamento humano e condigno. Artigo 114. Para fins de passagem da situação de inatividade, mediante a reforma ex officio, as praças especiais constantes do quadro a que se refere o artigo 16 são consideradas como: inciso 1, segundo tenente, os guardas de marinha e os aspirantes do oficial. Inciso 2, guarda-marinha ou aspirante oficial, os aspirantes, os cadetes e os alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do Instituto Militar de Engenharia e das demais instituições de graduação de oficiais da Marinha e do Exército, conforme o caso específico. Inciso 3, segundo sargento, os alunos do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes. Inciso 4, terceiro sargento, os alunos de órgão de formação de oficiais da reserva e de escola ou centro de formação de sargentos. E, cabos, os aprendizes marinheiros e demais alunos de órgãos de formação de praças, da ativa e da reserva.
Parágrafo único. O disposto nos itens 2, 3 e 4 é aplicável às praças especiais em qualquer ano escolar. Seção 5. Da demissão. Artigo 115. A demissão das Forças Armadas, aplicada exclusivamente aos oficiais, se efetua, inciso 1, a pedido e, inciso 2, ex officio. Artigo 116. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado. Número 1. Sem indenização das despesas efetuadas pela União, com sua preparação, formação ou adaptação, quando contar mais de 3 anos de oficialato. Inciso 2. Com indenização das despesas efetuadas pela União, com a sua preparação, formação ou adaptação, quando contar menos de 3 anos de oficialato. Parágrafo 1º. O oficial de carreira que requerer demissão deverá indenizar o erário pelas despesas que a União tiver realizado com os demais cursos ou estágios frequentados no país ou no exterior, acrescidas, se for o caso, daquelas previstas no inciso 2 do artigo 1 no inciso 2 do caput desse artigo, quando não decorridos. 2 anos para curso ou estágio de duração igual ou superior a 2 meses e inferior a 6 meses. Tá? Ou seja, se o curso ou estágio tiver entre 2 e 6 meses, tem que ter passado mais de 2 anos. E se o curso tiver mais de 6 meses de duração, você tem que esperar 3 anos. Parágrafo 2º. A forma e o cálculo das indenizações a que se refere o inciso 2 do caput e o parágrafo 1º deste artigo serão estabelecidos em atos do Ministério do Ministro do Estado da Defesa, cabendo cálculo aos comandos da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Parágrafo 3º. O oficial demissionário a pedido ingressará na reserva, onde permanecerá sem direito a qualquer remuneração. O ingresso na reserva será no mesmo posto que tinha no serviço ativo. E situação, inclusive, promoções será regulada pelo regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva da respectiva força. Parágrafo 4º. O direito à demissão a pedido pode ser suspenso na vigência do estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio ou estado de mobilização. Artigo 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego público permanente estranho à sua carreira será imediatamente demitido ex officio e transferido para a reserva não remunerada, onde ingressará com o posto que possuía na ativa e com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar, obedecidos aos preceitos do artigo 116, no que se refere às indenizações. Seção 5. Da perda do posto e da patente. Artigo 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível por decisão do Superior Tribunal Militar em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido. Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível e condenado à perda do posto e patente só poderá readquirir a situação militar anterior por outra sentença dos tribunais referidos neste artigo e nas condições nela estabelecidas. Artigo 119. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio sem direito a qualquer remuneração ou indenização e receberá a certidão de situação militar prevista na legislação de que trata do serviço militar. Artigo 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade por oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo o oficial que, inciso 1, for condenado por tribunal civil ou militar em sentença transitada em julgado a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos. Inciso 2. For condenado em sentença transitada em julgado por crimes para os quais o Código Penal Militar combina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado. Inciso 3. Incidir nos casos previstos em lei específica que motivam o julgamento por conselho de justificação e neste for considerado culpado. E, inciso 4. Houver perdido a nacionalidade brasileira. Seção 6. Do licenciamento. Artigo 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua, inciso 1, a pedido e ex officio. No caso do militar temporário, o licenciamento a pedido poderá ser concedido desde que não haja prejuízo para o serviço. Inciso 1, ao oficial da reserva convocado após prestação de serviço ativo durante 6 meses.
Inciso 2. A praça é engajada ou reengajada desde que tenha cumprido no mínimo a metade do tempo de serviço a que estava obrigada. Parágrafo 1º-A. No caso de praça de carreira, o licenciamento a pedido será concedido por meio de requerimento do interessado. Inciso 1. Sem indenização das despesas efetuadas pela União com a sua preparação, formação ou adaptação, quando contar mais de 3 anos de formado como praça de carreira. Com indenização das despesas efetuadas pela União com a sua preparação, formação ou adaptação, quando contar menos de 3 anos de formado como praça de carreira. Parágrafo 1º-B. A praça de carreira que requerer licenciamento deverá indenizar o erário pelas despesas que a União tiver realizado com os demais cursos ou estágios frequentados no país ou no exterior, acrescida se for o caso daquela previstas no inciso 2 do parágrafo 1º-A deste artigo, quando não decorridos. Inciso 1. 2 anos para curso ou estágio com duração igual ou superior a 2 meses e inferior a 6 meses. 3 anos para curso ou estágio com duração igual ou superior a 6 meses. Parágrafo 1º-C. A forma e o cálculo das indenizações a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º-A e parágrafo 1º-B deste artigo serão estabelecidos em ato do Ministério do Estado da Defesa, cabendo o cálculo aos comandos militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1º-D. O disposto nos parágrafos 1º-A e no parágrafo 1º-B deste artigo será aplicado às praças especiais, aos guardas marinhas e aos aspirantes a oficial após a conclusão do curso de formação. Parágrafo 2º. A praça com estabilidade assegurada, quando licenciada para fins de matrícula em estabelecimento de ensino de formação ou preparatória de outra força singular ou auxiliar, caso não conclua o curso no qual tenha sido matriculada, poderá ser reincluída na força de origem, por meio de requerimento ao comandante da força singular correspondente. Parágrafo 3º. O licenciamento ex officio será feito na forma da legislação que trata do serviço militar e dos regulamentos específicos de cada força armada. Letra A. Por conclusão de tempo de serviço ou de estágio. Letra B. Por conveniência do serviço. Letra C. Habendo a disciplina. Letra D. Por outros casos previstos em lei. Parágrafo 4º. O militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e, exceto o licenciado ex officio habendo a disciplina, deve ser incluído ou reincluído na reserva. Parágrafo 5º. O licenciado ex officio habendo a disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar previsto na legislação que trata do serviço militar. Artigo 22. Os guardas marinhas, os aspirantes a oficial e as demais praças empossadas em cargos ou empregos públicos permanentes estranhos à sua carreira serão imediatamente, por meio de licenciamento ex officio, transferidos para a reserva não remunerada, com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar, observado o disposto no artigo 121 da Lei contra Indenizações. Artigo 123. O licenciamento poderá ser suspenso na vigência de estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio ou estado de mobilização. Seção 7. Da anulação de incorporação e da desincorporação da praça. Artigo 124. A anulação de incorporação e a desincorporação da praça resultam na interrupção do serviço militar com a consequente exclusão do serviço ativo. Parágrafo único. A legislação que trata do serviço militar estabelece os casos em que haverá anulação de incorporação ou desincorporação da praça. Seção 8. Da exclusão da praça à bem da disciplina. Artigo 125. A exclusão à bem da disciplina será aplicada ex officio ao guarda-marinha, ao aspirante oficial ou às praças com estabilidade assegurada. Inciso 1. Quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz ou Tribunal Especial, em tempo de guerra, ou Tribunal Civil, após terem sido essas praças condenadas em sentença transitada em julgado, a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos, ou nos crimes previstos na legislação especial concernente à segurança dos Estados, a pena de qualquer duração. Inciso 2. Quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça em tempo de paz, ou Tribunal Especial em tempo de guerra, por haver impedido a nacionalidade brasileira. E, inciso 3, que incidir nos casos que motivarem julgamento pelo Conselho de Disciplina, previsto no artigo 49, e nele forem considerados culpados. Parágrafo único. O guarda-marinha, o aspirante oficial ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluída bem da disciplina,
só poderá readquirir a situação militar anterior. Letra A. Por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça em tempo de paz ou Tribunal Especial, em tempo de guerra e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão tiver sido consequência de sentença de um daqueles tribunais. E, letra B, por decisão do ministro respectivo, se a exclusão foi consequência de ter sido julgado culpado em conselho de disciplina. Artigo 126. É da competência dos ministros das Forças Singulares ou autoridades às quais tenha sido delegada a competência para isso, o ato de exclusão abrindo a disciplina do guarda-marinha dos aspirantes oficial, bem como das praças com estabilidade assegurada. Artigo 127. A exclusão da praça bem da disciplina acarreta a perda de seu grau hierárquico e não a isenta das indenizações dos prejuízos causados à Fazenda Nacional ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial. Parágrafo único. A praça excluída bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar previsto na legislação que trata do serviço militar, sem direito a qualquer remuneração ou indenização. Seção 9. Da deserção. Artigo 128. A deserção do militar acarreta a interrupção do serviço militar com a consequente demissão do ex-ofício para oficial ou a exclusão do serviço ativo para a praça. Parágrafo 1º. A demissão do oficial ou a exclusão da praça sem estabilidade assegurada processar-se-á após um ano de agregação, se não houver capturada ou apresentação voluntária antes desse prazo. Parágrafo 2º. A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora. Parágrafo 3º. O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se vir processar. Parágrafo 4º. A reinclusão em definitivo do militar, de que trata o parágrafo anterior, dependerá da sentença do Conselho de Justiça. Seção 10. Do falecimento e do extravio. Artigo 129. O militar na ativa que vier a falecer será excluído do serviço ativo e desligado da organização a que estava vinculado a partir da data da ocorrência do óbito. Artigo 130. O extravio do militar na ativa acarreta a interrupção do serviço militar, com o consequente afastamento temporário do serviço ativo a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado. Parágrafo 1º. A exclusão do serviço ativo será feita 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Parágrafo 2º. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento da militar da ativa será considerado para fim de estatuto como falecimento, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se deem por encerradas as providências de salvamento. Artigo 131. O militar reaparecido será submetido a conselho de justificação ou a conselho de disciplina, por decisão do ministro da respectiva força, se assim for julgado necessário. Parágrafo único. O reaparecimento de militar extraviado, já excluído do serviço ativo, resultará em sua reinclusão e nova agregação enquanto se apura as causas que deram origem ao seu afastamento. Capítulo 3. Da reabilitação. Artigo 132. A reabilitação do militar será efetuada, inciso 1, de acordo com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, se tiver sido condenado por sentença definitiva a quaisquer penas previstas no Código Penal Militar. Inciso 2, de acordo com a legislação que trata do serviço militar, se tiver sido excluído ou licenciadamente da disciplina. Parágrafo único. Nos casos em que a condenação do militar acarretar sua exclusão à bem da disciplina, a reabilitação prevista na legislação que trata do serviço militar poderá anteceder a efetuada de acordo com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Artigo 133. A concessão da reabilitação implica em que sejam cancelados mediante averbação os antecedentes criminais do militar e os registros constantes de seus assentamentos militares, ou alterações, ou substituídos seus documentos comprobatórios de situação militar pelos adequados à nova situação. Capítulo 4. Do tempo de serviço. Artigo 134. Os militares começam a contar tempo de serviço nas Forças Armadas
a partir da data de seu ingresso em qualquer organização militar da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Considera-se como data de ingresso para fins deste artigo: letra A do ato em que o convocado ou voluntário é incorporado em uma organização militar. Letra B, a de matrícula como praça especial. E letra C, a do ato de nomeação. Parágrafo 2º. O tempo de serviço como aluno de órgão de formação da reserva é computado apenas para fins de inatividade na base de 1 dia para cada período de 8 horas de instrução, desde que concluída com aproveitamento a formação militar. Parágrafo 3º. O militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço a partir da data de sua reinclusão. Parágrafo 4º. Quando, por motivo de força maior, oficialmente reconhecido decorrente de incêndio, inundação, naufrágio, sinistro aéreo e outras calamidades, faltarem dados para a contagem de tempo de serviço, caberá aos milícias militares arbitrar o tempo a ser computado para cada caso particular, de acordo com os elementos disponíveis. Artigo 135. Na apuração do tempo de efetivo serviço será feita a distinção entre: inciso 1, tempo de efetivo serviço, e inciso 2, anos de serviço. Artigo 136. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de ingresso e a data limite estabelecida para contagem ou a data do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado. Parágrafo 1º. O tempo de serviço em campanha é computado pelo dobro como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos, exceto indicação para a cota compulsória. Parágrafo 2º. Será também computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia nas organizações militares pelo militar da reserva convocado ou mobilizado no exercício de funções militares. Parágrafo 3º. Não serão deduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos afastamentos previstos no artigo 65, os períodos em que o militar estiver afastado do exercício de suas funções em gozo de licença especial. Parágrafo 4º. Ao tempo de efetivo serviço de que trata este artigo, apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor 365 para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço. Artigo 137. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo anterior, com os seguintes acréscimos. Inciso 1. Tempo de serviço público federal, estadual ou municipal prestado pelo militar anteriormente à sua incorporação, matrícula, nomeação ou reinclusão em qualquer organização militar. Inciso 3. Tempo de serviço computável durante o período matriculado como aluno de órgão de formação da reserva. Inciso 6. 1/3 para cada período consecutivo ou não de 2 anos de efetivo serviço passados pelo militar nas guarnições especiais da categoria A partir da vigência da Lei 5774 de 23 de dezembro de 71. Parágrafo 1º. Os acréscimos a que se referem os itens 1, 3 e 6 serão computados somente no momento da passagem do militar à situação de inatividade e para esse fim. Parágrafo 4º. Não é computável para efeito algum, salvo para fins de indicação para a cota compulsória, o tempo. Letra A. Que ultrapassar de 1 ano contínuo ou não em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Letra B. Passado em licença para tratar de interesse particular ou para acompanhar cônjuge ou companheiro. Letra C. Passado como desertor. Letra D. Decorrido em cumprimento de pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, por sentença transitada em julgado. E letra E. Decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional de pena, quando então o tempo correspondente ao período da pena será computado apenas para fins de indicação para a cota compulsória e o que dele exceder para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam. Artigo 139. O tempo que o militar passou ou vier a passar afastado do exercício de suas funções
em consequência de ferimentos recebidos em acidente, quando em serviço, combate na defesa da pátria e na garantia dos poderes constituídos da lei e da ordem ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar, será computado como se eu tivesse passado no exercício efetivo daquelas funções. Artigo 140. Entende-se por tempo de serviço em campanha o período em que o militar estiver em operações de guerra. Parágrafo único. A participação do militar em atividades dependentes ou decorrentes das operações de guerra será regulada em legislação específica. Artigo 141. O tempo de serviço dos militares beneficiados por anistia será contado como estabelecer o ato legal que a conceder. Artigo 142. A data limite estabelecida para final de contagem dos anos de serviço para fins de passagem para inatividade será do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo. Artigo 143. Na contagem dos anos de serviço não poderá ser computada qualquer superposição dos tempos de serviço público federal, estadual e municipal, ou passado em administração indireta entre si, nem com os acréscimos de tempo para os possuidores de curso universitário, e nem com o tempo de serviço computável após a incorporação em organização militar, matrícula em órgão de formações militares ou nomeação para posto ou graduação nas Forças Armadas. Capítulo 5. Do casamento. Artigo 144. Um militar da ativa pode contrair matrimônio desde que observada a legislação civil específica. Artigo 4º. O militar que contrair matrimônio ou constituir união estável com pessoa estrangeira deverá comunicar o fato ao comandante da força a que pertencer para fins de registro. Artigo 144-A. Não ter filhos ou dependentes e não ter casado ou haver constituído união estável por incompatibilidade com o regime exigido para a formação ou graduação, constitui condições essenciais para ingresso e permanência nos órgãos de formação ou graduação de oficiais e de praças que os mantenham em regime de internato, de dedicação exclusiva e de disponibilidade permanente peculiar à carreira militar. Parágrafo único. As praças especiais assumirão expressamente o compromisso de que atendem no momento da matrícula e de que continuarão a atender ao longo da sua formação ou graduação as condições essenciais de que trata o caput deste artigo, e o descumprimento desse compromisso exigirá o cancelamento da matrícula e o licenciamento do serviço ativo, conforme estabelecido no regulamento de cada Força Armada. Artigo 145. As praças especiais que contraírem matrimônio serão excluídas do serviço ativo sem direito a qualquer remuneração ou indenização. Capítulo 6. Das recompensas e das dispensas do serviço. Artigo 146. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares. Parágrafo 1º. São recompensas: letra A. Os prêmios de honra ao mérito. Letra B. As condecorações por serviços prestados na paz e na guerra. Letra C. Os elogios, louvores e referências elogiosas. E, letra D. As dispensas do serviço. Parágrafo 2º. As recompensas serão concedidas de acordo com as normas estabelecidas nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Artigo 147. As dispensas do serviço são autorizadas e concedidas aos militares para afastamento total do serviço em caráter temporário. Artigo 148. As dispensas de serviço podem ser concedidas aos militares como recompensa, para desconto em férias. Inciso 3. Em decorrência de prescrição médica. Parágrafo único. As dispensas de serviço serão concedidas com a remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço. Então, por aqui a gente termina o título 4, tá? Vamos parar por aqui para começar o título 5, que é o último título. Muito obrigado.